Por que o Water 7 tem o primeiro grande desafio do Luffy? O que essa provação tem de diferente das outras que o Luffy passou? Durante todos os arcos que vieram antes do Water 7, o Luffy passou sim por várias provações e desafios, mas todas tinham um aspecto em comum. Não eram fáceis de resolver falando do jeito prático, mas eram simples de resolver falando no sentido de uma solução, de ideias. O que eu quero dizer é que o Luffy sempre descia a porrada no vilão da vez, assim salvando seus companheiros, a ilha em questão e os habitantes dessa ilha também. Foi assim em Arlong Park, foi assim em Skypiea e foi assim em Alabasta. E sempre, todos os seus companheiros faziam o que dava na telha do Luffy. Em Alabasta, ele tem aquela discussão com a Vivi e diz que na verdade quer ir direto atrás do Crocodile, não quer ficar enrolando. E todos concordam. Em Skypiea, a Nami quer recuar ante os raios monstruosos do Enel que estão destruindo a Ilha do Céu, mas o Luffy diz que não pode, que tem que tocar o sino pois prometeu isso pro Cricket, e ela então o ajuda a subir pela videira e chegar ao sino, onde ele derrota o Enel também, além claro de tocar o sino. Antes de Water 7, mais especificamente, antes da discussão dele com o Usopp por causa do Going Merry, o Luffy nunca tinha sido totalmente contrariado por nenhum de seus companheiros. No final, ele sempre fazia o que queria e os outros acabavam aceitando ou indo atrás. Mas o Usopp é o primeiro a mudar isso. O Luffy, após pensar muito e realmente sentir muita tristeza pela perda do Merry, decide que é hora de deixá-lo ir e substituir o navio da tripulação. O Usopp firmemente não aceita. E assistindo isso a gente pensa, e agora Luffy? O que você vai fazer, capitão? Afinal, esse grande conflito em questão não tem uma resolução simples igual das outras vezes. Ele não pode arrebentar o Usopp até ele não conseguir nem andar mais. Até porque o Usopp não é um vilão do arco, muito longe disso. Ele é um dos companheiros mais próximos do Luffy. E essa briga do Luffy com o Usopp começa com a maior intensidade possível. Isso porque o Usopp se culpa por ter perdido o dinheiro e acha que o Merry não vai poder ser consertado só por conta do dinheiro que ele perdeu. E então, ele descobre que não tem a ver com isso, que a decisão é totalmente do Luffy. E o que piora tudo é que o Luffy esconde o real motivo da necessária troca do Merry. Diferente de como é habitualmente e fala tudo que tá na cabeça dele, o Luffy segura essa informação até não poder mais. Talvez ele não quisesse magoar o Usopp naquele momento em que ele já estava bastante triste por conta de ter perdido o dinheiro e ter apanhado da família Frank. E essa é a pior batalha do Luffy, porque é muito pior lutar com um companheiro do que com um inimigo, tanto por questões internas quanto externas. Isso porque os seus companheiros te conhecem melhor do que ninguém, sabem os seus pontos fortes, mas também sabem seus pontos fracos, sabem como te afetar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E é o que o Usopp faz. Um dos princípios do Luffy é nunca desistir e nunca deixar companheiros pra trás. E o Usopp, mais do que todos, considera o Merry como um grande companheiro, mesmo sendo um navio. E o Usopp ataca logo de cara esse princípio máximo do Luffy dizendo: só porque uns carpinteiros de primeira disseram que não tem mais jeito, você vai arregar, Luffy? Com isso ele quer passar pro Luffy a mensagem de que o nosso grande capitão, que sempre fala de salvar seus companheiros não importa a situação, vai deixar pra trás sem mais nem menos um grande companheiro que nos ajudou, que é o Merry? E o Usopp continua atacando esse princípio do Luffy sem parar. Ele diz: você vai deixar um companheiro que nos acompanhou até aqui morrer num lugar desses? Luffy tenta manter a calma ao máximo. Afinal, o que o Usopp tá falando é de certa forma verdade, mas ao mesmo tempo, dentro daquele contexto não tem o que ser feito, o Merry não pode continuar navegando. Luffy, sempre acostumado a ter 100% de apoio dos vários lados, fica dividido. É uma grande lição pro Luffy também. Ele entende que sim, deve seguir seu princípio sempre, mas que cada contexto é diferente e que por conta disso, alguns contextos não permitirão que ele siga o seu princípio do jeito que ele imagina e gosta. E aí, claro, eles são seres humanos. E por isso, em alguns momentos da vida, a situação é tão intensa que perdemos o controle por um instante. Faz parte do ser humano, da vida. A discussão continua e nesse momento, o Usopp começa a falar totalmente sem pensar. E se antes ele estava atacando somente os princípios do Luffy, para fazer o Luffy se questionar e se sentir inseguro em relação a si mesmo, ele começa a usar uma estratégia ainda mais cruel de agora testar o Luffy em sua função de capitão pros seus companheiros. O Usopp diz que ele tá se achando com isso de ficar tomando essas decisões de capitão. E como o Usopp jogou essa questão da discussão muito pra tripulação nesse momento, pra eles falarem alguma coisa, a Nami chega pra falar alguma coisa. Mas é claro, depois do que ele falou, o Luffy também entra nesse modo de falar sem pensar e interrompe a Nami dizendo que é isso mesmo, que ele tomou a decisão de trocar o navio e que ele não vai mudar a opinião dele. O Luffy tava tentando o meio a meio, tava tentando manter a calma por causa de toda a situação com o Usopp, mas depois de tantos ataques desse jeito, ele entra no mesmo estado descontrolado do seu companheiro. E o Usopp só piora os ataques,
Ele diz que nunca abandonaria um companheiro como o Luffy tá fazendo e que o Luffy só tá pensando em si mesmo e na próxima aventura. E então, pela primeira vez na discussão toda, depois de perder totalmente a calma, o Luffy vai pra cima do Usopp fisicamente falando e o joga no chão. E diz que todos estão tristes, que ninguém tá sendo egoísta de não levar em consideração os sentimentos do Usopp, porque todos estão se sentindo igual a ele. E Luffy diz algo que nunca esperaríamos escutar saindo da boca dele, de que se o Usopp não gosta do jeito que ele faz as coisas, que o Usopp pode descer do navio. Ele só não completa a frase porque Sandy o para antes com um chute. Algo que nos dá um alívio gigantesco, porque a gente se sente próximo daquela tripulação. Vemos eles como os nossos amigos também, e ninguém gosta quando amigos brigam feio desse jeito. E o Sandy continua fazendo o que a gente fica com muita vontade de fazer. Ele pede pro Luffy esfriar a cabeça e deixar de ser idiota e parar de falar coisas sem pensar. E faz isso não só com o Luffy, mas com o Usopp também. Ele tenta acalmar e mediar os dois lados. E então aparecem os verdadeiros sentimentos do Usopp que ele guardava, principalmente depois do incidente com a família Franky. O Usopp se sente inferior ao resto da tripulação e tem medo de, assim como está acontecendo com o Merry, ser deixado para trás por não conseguir acompanhar o ritmo das aventuras dos Chapéus de Palha. É um sentimento muito genuíno e difícil de lidar mesmo, porque realmente, principalmente o Sandy, o Zoro e o Luffy são muito mais fortes que ele. Inclusive, esses três personagens são de longe os mais populares de One Piece exatamente por serem extremamente poderosos. Mas se pensarmos bem a fundo, a estupenda maioria de nós, do mundo real, espectadores, se estivéssemos dentro da história de One Piece, seríamos mais como o Usopp, e não sobre-humano como os outros três. É só você pensar, quantos de nós somos o melhor jogador de futebol, ou o melhor lutador de karatê, o mais forte, ou o melhor jogador de basquete muito acima da média. Comparando a força de Sandy, Luffy e Zoro a habilidades desse tipo que eu falei do mundo real, a imensa maioria de nós não tá no nível deles, e tá tudo bem. O importante é que cada um se envolva com o que gosta de um jeito que sirva pra si, que preencha a si, sempre tentando dar o seu melhor. E qualquer área da vida tem muitas partes que a compõem. Usando piratas como exemplo, o Usopp só pensa em questão de lutas quando diz que é fraco, mas esquece totalmente das outras contribuições suas pro bando, como consertando o próprio Merry ou criando a arma que a Nami usa, assim também ajudando a garota a se sentir mais pertencente ao grupo e ajudando a garota a se sentir mais motivada. E isso porque eu nem citei, todas as contribuições que o Usopp tem ali pra tripulação até esse momento de Water 7. São muitas mesmo, mas o Usopp é teimoso e orgulhoso nesse momento de Water 7. E essas duas características juntas fazem com que qualquer pessoa feche totalmente sua mente e não veja as várias perspectivas e possibilidades que estão à sua frente. E durante todo esse tempo, Zoro é o que mais mantém a calma, porque se tem algo que o Zoro entende muito bem, é sobre honra, e ele sabe que o Luffy como capitão, por mais dolorido que seja, não pode abaixar a cabeça nesse momento. E Luffy, depois de se acalmar, entende isso também, pois é desafiado por Usopp para um duelo, e quando a Nami o questiona sobre o porquê de fazer isso, ele diz que não tem mais volta, que não é uma questão em que se muda fácil de opinião nem nada assim, então não tem o que fazer. E o Usopp desafia o Luffy não para recuperar o navio, nem humilhar o Luffy, nem nada assim, até porque ele sabia que iria perder. Profundamente, ele faz isso para provar para si mesmo que ele é capaz dentro das suas capacidades, que ele é forte dentro das suas capacidades. É o Usopp lutando contra aquele sentimento de inferioridade que expressou antes. Até porque, qual a melhor representação desse sentimento do Usopp do que o próprio Monkey D. Luffy, que sai derrotando um vilão mais forte do que o outro aos olhos do Usopp. Lutar com o Luffy pro Usopp é como se ele estivesse enfrentando esse sentimento de frente. E como eu falei, ele sabia que naquele momento iria perder, mas o mais importante não era ganhar a luta, mas sim a coragem e a determinação que ele colocou. Essa sim foi a vitória dele. Tanto que depois da luta, a gente respeita e admira ainda mais o Usopp por conta do empenho que teve. Durante a luta, não. Durante a luta eu tenho certeza que a maioria torce pro Luffy, mas no final dela, quando o Usopp já tá no chão, a gente vê que a situação tá feia, que a cagada já foi feita, a história é totalmente diferente. E o Merry, claro, de maneira metafórica, chora ao ver tudo isso, ao ver que a discussão começou por conta dele. E o que é uma coisa interessante de se pensar é que a gente não veria esse tipo de luta entre o Usopp e o Luffy acontecendo se One Piece fosse uma história ocidental. Isso porque no ocidente as histórias similares à de One Piece sempre tem o herói que fica feliz no final e tudo mais, dá tudo certo, e o Luffy é o grande herói da história, por assim dizer, mas o Usopp tentando de todas as maneiras ganhar também acaba tendo atos heróicos, se tornando uma inspiração ali. Então pro jeito ocidental, nenhum dos dois poderia perder,
Afinal, o herói sempre ganha, mas temos 2 heróis aqui nessa situação, então como é que a gente vai resolver isso? Não tem esse tipo de cena lá, né? Mas no oriental é diferente. Não precisa de um desfecho onde o herói sempre ganha, em que é inspirador ou sei lá o que, mas para mostrar que a vida é assim mesmo. As obras orientais têm muito isso, de mostrar realmente assim, os lados da vida que muitas vezes a gente ignora por medo de dor ou por medo de se sentir triste. E é isso, muitas vezes, apesar de todos os esforços, não dá mesmo. Pelo menos não do jeito que imaginamos. Isso porque o mundo é sim injusto e cruel muitas vezes. É um lado da vida com a qual temos que lidar. Infelizmente, às vezes as coisas não dão certo mesmo e nós perdemos. Mas tem algo que sempre fica: o aprendizado. O Soap pode ter perdido a luta, mas com certeza aprendeu o que pode fazer chegando ao seu limite, o que pode fazer com suas ferramentas e estratégias. Se comparando consigo mesmo, com certeza ele ficou mais forte. E no final, Zoro diz algo que mostra claramente que esse foi o primeiro grande teste do Luffy e que ele descobriu um novo lado sobre ele mesmo e principalmente sobre o que é ser capitão de um bando pirata. Luffy está chorando por ter que aguentar toda a situação com firmeza e Zoro diz: Isso é que é ser capitão. Isso é que é ser capitão. Querendo dizer que agora Luffy viu verdadeiramente os problemas mais difíceis pelos quais um capitão tem que passar. Que muitas vezes a solução não vai ser simples como só descer a porrada no vilão. E que as piores batalhas muitas vezes não serão nem as físicas, mas as emocionais. Luffy e o Soap saem desse conflito maiores e muito mais desenvolvidos como personagens. Simplesmente incrível. Simplesmente One Piece.